Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, me sinto honrado por essas pessoas nobres que estão aqui nos prestigiando com a sua presença, esse coral, essas pessoas lindas que estão aqui no ministério. Amém? É de um prazer imensurável, sem demagogia. Abra a sua Bíblia. Aleluia. Vamos aproveitar todo o tempo, aleluia, que a nós foi dado. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Abra aí, irmãos, livro do profeta Ageu. Graças a Deus. Abriu aí? Quem abriu, diga graças a Deus. Capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Amém? Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 7 ao 11. Eu quero que você acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandarei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Podeis sentar, por favor, em nome de Jesus. Aleluia, nós estamos nessa noite de festa. Como nos foi dito ontem, foi muito lindo o nosso culto, foi maravilhoso. Aleluia, a cada dia nós reservamos algumas pessoas, convidamos algumas pessoas para estar nos prestigiando com a sua presença. E hoje estão aqui vocês, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Como já foi dito, nós estamos no 8º aniversário desta igreja, que tem por tema a santidade ao Senhor, e esse tem sido o nosso lema aqui na igreja. E uma coisa que Deus tem me feito entender, que a santidade, ela é um desafio. O livro do profeta Ageu é um livro muito explorado, até porque, pelo tempo que eu tenho de igreja, que é muito pouco tempo, aleluia, eu já ouvi inúmeras vezes pregações embasadas em cima do livro do profeta Ageu, principalmente no versículo 8 e no versículo 9, quando o Senhor diz que a glória da última casa, da segunda casa, será maior do que a da primeira, principalmente quando o profeta anuncia ali, pelo nome do Senhor, Deus dizendo para o povo que dele era a prata, dele era o ouro. Então esse texto, ele é por demais explorado, mas eu não quero pregar dentro desse texto do capítulo 2, eu quero pregar em cima do capítulo 1, porque esse capítulo 1, ele tem assim uma profundidade muito grande, e em cima do capítulo 1 do profeta Ageu, eu quero liberar para a igreja uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e o tema dessa mensagem é características de uma igreja vitoriosa. Características de uma igreja vitoriosa. Diga comigo, características de uma igreja vitoriosa. O capítulo 1 do profeta Ageu, ele dá para nós muitas lições. Uma coisa que eu estava pesquisando teologicamente, geralmente o livro dos profetas menores sempre tem um versículo que embasa todo o tema daquele livro. Aleluia. Como o livro de Jonas, o tema do livro de Jonas é a misericórdia de Deus, é o interesse de Deus de dar uma nova oportunidade para todo aquele que propõe em seu coração se achegar a Ele. Mas quando você percebe o livro do profeta Ageu, ele não tem um tema baseado em um versículo, mas o tema, ele está dentro de todos os capítulos do livro do profeta Ageu. E o tema do livro do profeta Ageu é a palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Eu estava percebendo que o nome Ageu significa criança festiva, e os estudiosos acreditam que foi dado esse nome Ageu porque provavelmente ele deve ter nascido numa data festiva, num dia consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz nesse capítulo 1
que Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta um homem chamado Zorobabel, aleluia, que percebe-se que ele foi um governador, uma espécie de um príncipe em Judá, e Deus inspira o profeta Ageu com uma palavra profética, e a palavra profética que Deus põe nos lábios, tanto do profeta Ageu, como do príncipe, ou do governador Zorobabel, aleluia, fora a seguinte, que o povo precisava construir um templo para adoração ao nome do Senhor, que o povo precisava, aleluia, desprender-se das coisas materiais e colocar no seu coração o desejo de priorizar o reino e construir um templo para adoração e engrandecimento do nome do Senhor. E a Bíblia diz que durante um tempo determinado, Deus levantou esses homens para bater nesta tecla, que eles precisavam construir um templo para a invocação do nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que o povo estava completamente desestimulado, aleluia, porque no coração deles, eles tinham um pensamento: olha, não vale a pena investir no reino de Deus, acabamos, olha, de passar por uma crise difícil, então não vale a pena, é inútil colocar a mão na obra e trabalhar para o Senhor. E a Bíblia diz que o povo tinha no seu coração o seguinte: trabalhar em cima dos seus propósitos individuais. Eles estavam preocupados em enriquecer-se, eles estavam preocupados em prosperar extremamente, ou seja, eles perceberam que não vale a pena investir no reino, ou que investir no reino era falir de imediato. Então eles pensavam que a melhor coisa a ser feita era investir em si mesmo, era deixar de lado as coisas espirituais e se preocupar com as coisas materiais. E eles se davam ao trabalho, eles se davam às suas construções, aos seus grandes empreendimentos, e Deus levantando aqueles homens para falar a eles que eles precisavam priorizar o reino, mas até então eles estavam indiferentes, e a Bíblia diz que Deus lançou um juízo sobre a vida deles. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Aleluia, graças a Deus. Deus lança um juízo, uma palavra de decreto sobre a vida deles. Livro do profeta Oséias, capítulo 13, versículo 15. Aleluia, olha o juízo que Deus lança sobre eles. Aleluia, eles estavam desdenhando com o Senhor, eles estavam indiferentes com relação à vontade de Deus. Preste atenção, Deus está falando, pare de conversar. Aleluia, versículo 15 diz assim: ainda, olha o que Deus diz: ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos, os vasos desejáveis. Essa era uma palavra de juízo que Deus estava lançando sobre a vida daquele povo. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Olha, vocês não estão priorizando o reino, então eu fecharei as portas dos céus. Vocês vão trabalhar muito, vocês vão receber o salário de vocês, mas o salário de vocês vai ser como se tivesse caído em um saco furado, porque vocês vão trabalhar muito, mas o que vocês vão receber para nada vai servir, para muito pouco vai servir. Ou seja, eu vou tirar do meio de vós a bênção da prosperidade, eu vou tirar do meio de vós as portas que outrora eu tinha aberto. Tudo isso porque vocês estão priorizando aquilo que é de interesse próprio e está deixando de lado a vontade do Todo-Poderoso. Quando você conclui o capítulo 1, você vai perceber que as coisas só começam a mudar depois que o povo decide no seu coração em colocar por prioridade a vontade de Deus. Aleluia! As coisas só começam a mudar quando eles começam a priorizar a vontade do Senhor. E daí então as portas se abrem e o milagre começa a acontecer. Neste dia
12 de novembro de 2005, Deus está liberando uma palavra para o teu coração, porque nós vemos dentro da igreja muitas pessoas questionativas, aleluia, pessoas que questionam o porquê das dificuldades, pessoas que questionam o porquê das portas abertas, fechadas, pessoas que questionam o porquê das adversidades, o porquê das tribulações, aleluia. Nós vemos dentro da igreja pessoas insatisfeitas, elas ouvem a mensagem e elas analisam a mensagem com um senso crítico, não querem ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? No fundo, elas estão insatisfeitas, estão frustradas, estão decepcionadas. Então não é qualquer coisa, não é qualquer mensagem que perdura no coração dela. Ela está armada, ele está armado. O problema dele é o seguinte: eu não quero saber se Deus me chamou para ser missionário, eu não quero saber se Deus me chamou para uma grande obra, eu não quero saber se o mistério que Deus tem comigo é de fogo. Eu quero saber do seguinte: se o meu problema vai se resolver ou não. Verdade ou mentira, irmãos? Calabla shuri como nasce. É assim que nós estamos, louvado seja o nome do Senhor. Pode-se contar a dedo, e a Bíblia diz que o profeta, ele anunciava, e o povo mesmo assim permaneceu excluso, até que, louvado seja Deus, passados um mês, um grupo reduzido, olha só, eu estou em cima de todo o livro, passados aproximadamente um mês, um grupo reduzido de pessoas percebe o seguinte: que eles não podiam lutar contra o Senhor, que a vontade de Deus era inevitável, ela tinha que ser aceita. E se eles quisessem a bênção, eles entenderam que se eles queriam de verdade a bênção de Deus, eles não poderiam lutar contra o Deus da bênção. Pelo contrário, eles tinham que acatar a voz do Senhor. E a Bíblia deixa bem claro que um grupo reduzido de pessoas se reúne, aleluia, e eles propõem em seus corações construir o templo que havia sido destruído. E a Bíblia diz que esse homem chamado Zorobabel, ele contribuiu em muito para que essa obra fosse realizada. A Bíblia diz lá no tempo, aleluia, desse personagem chamado Esdras e deste personagem chamado Neemias, a Bíblia diz que Deus levanta homens como Dário, Deus levanta homens como Ataxerxes, e eles começam a disponibilizar uma série de recursos para que o povo de verdade pudesse construir o templo ao Senhor. Porque depois que eles perceberam que eles não podiam lutar contra a vontade do Senhor, eles começaram a colocar um bando de barreiras, eles começaram a colocar um bando de dificuldades para não fazer a obra de Deus. E uma das dificuldades que eles colocaram fora o seguinte: olha, Deus quer que construamos um templo para o adorarmos, mas o templo que Deus quer que construamos nunca, jamais poderá se comparar com o templo que Salomão edificou. Quando atentamos para o templo de Salomão, vemos a riqueza na arquitetura, vemos a riqueza na questão econômica. Então jamais conseguiremos construir um templo comparado ao de Salomão. Não temos condições para isso. E a Bíblia diz que Deus abriu as portas, proveu para aquele povo todos os recursos em que eles precisavam, e a obra começou a ser realizada. Eu não sei de verdade se você está entendendo o que Deus está falando com você. Eu não sei se de verdade, se a ficha espiritual já começou a cair, e você já começou a perceber em que área específica dessa mensagem Deus está liberando para o seu coração. A Bíblia diz que Zorobabel, ele era neto de um rei chamado Jeoiaquim, e ele foi, no passado, louvado seja Deus, no tempo do cativeiro babilônico, ele foi rei ali em Judá, aleluia. E Deus levanta, louvado seja Deus, Joiaquim, depois de um rei, louvado seja Deus, com um nome bem difícil, até escrevi aqui, Sesbazar, aleluia. Deus levanta Zorobabel para substituir esse rei. E esse texto, aleluia, de Ageu, o nome de Zorobabel é glorificado. Sabe por quê? Zorobabel, nesse contexto bíblico, ele é visto como um grande líder espiritual.
O povo estava completamente indiferente com a vontade do Senhor. O que Zorobabel poderia perceber? Olha, como a minoria está comigo, olha, eu não quero nem saber. Eu vou empurrando as coisas com a barriga, porque eu não vou me estressar com esse número pequeno de pessoas para fazer a obra. Aleluia! Já que são poucos aqueles que estão dispostos a levar a obra a sério, olha, eu não estou aqui para pagar preço, para beneficiar nação nenhuma. Então deixa, aleluia, eu fechar os meus olhos, aleluia, e ser indiferente com relação a esse chamado de Deus. Pelo contrário, eu vejo em Zorobabel uma referência. Porque quando você percebe o primeiro versículo do capítulo 1, você vai descobrir que foram poucos os homens que propuseram em seus corações reconstruir o templo que havia sido destruído. Nós vamos ver que é a minoria, mas a Bíblia diz que Deus exalta Zorobabel. Sabe por quê? Porque ele não atentou para a dificuldade. Ele viu a dificuldade como um desafio. Então nós podemos considerar Zorobabel uma referência para nós. Ontem estava sendo falado aqui, o evangelista estava falando sobre a questão do crente estar na brecha. E nós percebemos que são poucas as pessoas que estão na brecha, irmãos. Nós vemos muitas pessoas dentro da igreja querendo fazer número. Nós vemos muitas pessoas, um lema, aleluia, que nós estamos batendo na tecla aqui na igreja. Nós estamos batendo nesta tecla, tanto que nós tivemos que dar algumas suspensões aqui na igreja, foi necessário. Olha, nós estamos batendo nesta tecla aqui na igreja, na questão de cargo, porque as pessoas, elas entram para a igreja e elas ficam numa ambição extremada para querer cargo. Ele quer ser o guitarrista, aleluia, mas não com aquele desejo de adorar a Deus. Ele quer ser estrela, o outro quer ser ordenado ao ministério, o outro quer ser diácono, aleluia. Um rapaz que fez faculdade comigo um tempo desses atrás, ele falou para mim assim: olha, Henrique, aleluia, olha só, irmãos, eu tenho um chamado, louvado seja Deus, para a pregação, mas eu acredito que as pessoas não dão muita credibilidade para o meu chamado de pregação, porque eu sou diácono. Eu estou ansioso para o meu pastor me ordenar pastor, porque aí eu vou ser mais respeitado. Irmãos, o que vai fazer a diferença na tua vida não é o título que te foi dado dentro da igreja, mas sabe o que vai fazer a diferença? É se você tem unção ou não, é se você tem glória ou não, é se você tem contato com Deus dos contatos ou não. Eu não estou aqui minimizando o ministério e o ofício de ninguém dentro da igreja, mas eu quero te fazer entender que Zorobabel, ele priorizou aquele pequeno grupo que estava disposto a fazer a obra de Deus. E aí, você vê as dificuldades como um desafio, ou você vê as dificuldades como uma oportunidade para você pular fora da tua responsabilidade? Existe uma profecia no livro do profeta Jeremias, capítulo 22, e a promessa, louvado seja Deus, que está no livro do profeta Jeremias, é que Deus deu, aleluia, um anel de selar para Jeoiaquim. E esse anel, louvado seja Deus, foi tirado das mãos desse rei, na época que toda Judá foi levada ao cativeiro pelos babilônios, ali pelos assírios. E Deus falou que esse anel seria recolocado nas mãos de Zorobabel. Sabe por quê? Porque ele não abaixou a cabeça diante das dificuldades. Esse anel de selar representava uma honra que Deus estava dando para aquele que estava disposto a fazer a obra com seriedade e com comprometimento diante do Senhor. Lê lá, Jeremias, capítulo 22, lê lá, crente. Bendito seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 22, aleluia, versículo 24. Bendito seja o Senhor. Capítulo 22, versículo 24 diz assim: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias,
filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo na minha mão direita, contudo, dali te arrancaria e entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Aí quando você vai fazer uma pesquisa histórica, você percebe que esse anel que foi tirado das mãos das mãos, aleluia, da mão direita de Joiaquim, e foi pega, aleluia, presa pelo rei da Babilônia, lá na frente depois esse anel é recolocado nas mãos de Zorobabel. Ou seja, aqui eles perderam a minha presença, aqui eles estão sendo desonrados por causa do pecado e por causa da indiferença com relação à minha vontade, mas lá na frente eu levantarei onde no seu coração haverá um grande fervor espiritual, e por meio deste fervor uma grande obra de restauração será realizada no meio do meu povo. E ao ser realizada esta grande obra de restauração, eu honrarei este homem soberanamente. Meu amado, você precisa ser honrado. Deus está disposto a te honrar, mas para isso você precisa levar a sério a sua responsabilidade. Eu dei um tema, vamos andar um pouco mais rápido. Eu dei um tema para esta mensagem: características de uma igreja vitoriosa. A primeira virtude de uma igreja vitoriosa é que a igreja que é vitoriosa e que está disposta a ser vitoriosa, ela não vê dificuldades. A igreja vitoriosa, ela não vê dificuldades. Que isso, pastor? Para com isso, isso é uma utopia, é uma realidade inalcançável. Não, a igreja vitoriosa é uma igreja que não vê dificuldades. Irmão, se eu parar aqui para expor para a igreja todas as dificuldades exercidas neste ministério, eu tenho certeza, se eu te dar oportunidades e você pegar o microfone aqui, você vai explanar uma série de desafios, de dificuldades, de problemáticas que você enfrenta no exercício do seu ministério. Mas todos nós queremos ser vitoriosos. Então, para ser vitorioso, você não pode se prender nas dificuldades, você tem que atentar para elas e resolvê-las imediatamente, para a glória e para a honra do nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia. Paulo, ele viu inúmeras vezes dificuldades no exercício do seu ministério, e a Bíblia diz que por muitas das vezes ele esteve quase que à morte, ele esteve quase ao fim. Existe, louvado seja Deus, um poeta na área da literatura, aleluia, um poeta chamado Mário de Sá Carneiro, e dentro dessa linha literária, ele é visto pelos críticos como poeta do quase, porque quase em todos os seus poemas ele diz: quase morri, quase amei, quase alcancei, quase conquistei. E ele é visto pelos críticos na área da literatura como o poeta do quase. E existem pessoas, existem igrejas, existem ministérios que eles vivem no quase. Quase conquistamos, quase revencemos, quase foi para frente, quase aconteceu, quase recebi, quase fui batizado com o Espírito Santo. Ele está sempre naquela que um dia vai ser, que um dia vai alcançar, que um dia vai chegar lá. Você pergunta para ele: irmão, Deus tem uma obra na tua vida, eu sei desta obra, um dia eu vou chegar a este patamar. Mas ele vive sempre nessa linha de tempo, quase, um dia. Mas hoje o Senhor quer trazer o tempo para bem perto de você, e Ele está querendo implantar no teu coração uma chama ardente para te fazer perceber que o que Ele tem para a tua vida precisa começar a acontecer a partir de hoje. Quem está disposto, diga glória a Deus. Calabra sub como naragábia. Então a igreja, ela não vê dificuldades. A Bíblia diz, louvado seja Deus, de homens que enfrentaram muitas dificuldades, mas eles superaram dificuldades.
A igreja vitoriosa, ela é uma igreja que deixa o Espírito Santo falar mais alto. O povo lá tinha uma dificuldade. A dificuldade eles achavam que não valia a pena fazer a obra de Deus. Você sabia, irmãos, que existe, infelizmente, eu ando para muitos lugares, louvado seja Deus, que me conhece e sabe, e infelizmente essa é uma realidade. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas, porém, mais fora do que dentro. Ela perdeu aquele gozo, ela perdeu aquele ímpeto, ela perdeu aquela satisfação, ela perdeu aquele fervor. Olha, vai ter 2 cultos seguidos na igreja, aí eu vou em um. Louvado seja Deus, para depois não ficarem me pressionando. Mas eu ir do outro, não. Eu preciso ficar em casa, eu vou para o Bob's, eu vou para o McDonald's, aí eu vou passear no shopping. Ou seja, ele perdeu aquele fervor. Bendito seja Deus. Sabe por quê? Porque talvez ele se decepcionou muito dentro da igreja, mas a visão dele é o homem. Ele se decepcionou com o pastor, então ele não quer mais fazer a obra, porque ele acha que o pastor decepcionou a ele, e se ele faz a obra, ele está dando mérito ao pastor, e para não dar mérito ao pastor, ele prefere não fazer a obra. Tem aquele, louvado seja Deus, que está dentro da igreja, e ele aloprou: me chamam de oprimido, dizem que eu não presto mesmo. Ou seja, estão falando de coisas que eu não sou, que eu não fiz. Então, para eles calarem a boca, eu vou mesmo dar lugar ao diabo, eu vou mesmo dar lugar à carne, eu vou dar motivo. Eles estão falando e eu não estou dando motivo, então a partir de agora eu vou dar motivo para eles falarem. Você pode até ficar perplexo, mas existem pessoas assim. É o inimigo querendo te seduzir, querendo te persuadir, querendo implantar no teu coração sementes que não vêm de Deus. Peça a Deus para mandar fogo, porque o Espírito Santo, ele precisa falar mais alto. Calabrachuri como Naragábia. Teve um tempo que eu passei por uma dificuldade muito grande. Eu prego em cima daquilo que eu vivo, e numa parte, num momento no meu ministério, eu passei por uma dificuldade muito grande, e uma pessoa chegou para mim e perguntou para mim assim: Henrique, louvado seja Deus, tu está se vendo de que maneira? Tu acha que valeu a pena abrir mão da tua carreira, abrir mão da tua vida, para estar diante do ministério, ocupando, podemos assim dizer, quase todo o seu tempo na obra? E aí? Eu sei o que aquela pessoa queria ouvir. O que aquela pessoa queria ouvir, mesmo com a melhor das intenções. Aleluia. Não, diante dessa dificuldade, olha, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não queria ser pastor. Olha, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não queria ser cantor. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu não queria ser líder de coral. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu não queria ser um obreiro ou um ministro dentro da igreja. Eu quero crer que o inimigo, não essa pessoa, mas o inimigo estava querendo ouvir isso. Eu falei assim: olha, aleluia, se lá atrás eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, sem demagogia alguma, eu faria tudo de novo. Oh, glória a Deus! Sabe por que eu faria tudo de novo? Porque eu estou convicto daquilo que eu fui chamado. Eu estou convicto para o que eu fui chamado. Eu estou convicto para o que Deus me reservou. E aí, você está batendo cabeça, ou você sabe de verdade qual é a sua ocupação? Quem sabe a sua ocupação, levante a mão e dê glória a Deus. Deixa o Espírito Santo falar mais alto. Deixa o Espírito Santo falar mais alto. Deixa o Espírito Santo falar mais alto. Irmãos, nós somos uma igreja pentecostal e falamos muito de dar lugar ao Espírito, de deixar o Espírito falar mais alto, mas tudo isso, na maioria das vezes, é balela, porque o Espírito só fala mais alto na vida dele quando o que o Espírito falou lhe é conveniente. Porque quando o Espírito fala ao coração dele aquilo que foge do seu conceito de realidade, ele diz: eu não estou preparado, Senhor, isso eu não faço não. É pedir perdão quando você sabe que você está com a razão.
É descer quando você sabe, aleluia, que humanamente falando, eram eles que tinham que descer. É voltar atrás, quando você sabe que voltar atrás vai implicar para você perder muita coisa, mas deixar o Espírito falar mais alto, é entender que hoje você pode estar chorando, ou hoje você pode não estar entendendo nada do que o Espírito quer fazer na tua vida, mas vale a pena ouvir a voz do Espírito Santo, porque lá na frente Ele te recompensará. Oh, Ele te recompensará, meu irmão. Ele te recompensará. Uma igreja vitoriosa, ela tem visão de progresso. Existe um texto no livro de Jeremias que diz assim: há esperança quanto ao teu futuro. Aleluia. Me fugiu a memória aqui, o capítulo 20. Fugiu aqui. Aleluia. Mas existe um verso no livro de Jeremias que diz assim: há esperança quanto ao teu futuro. E uma vez eu estava lendo uma revista, louvado seja Deus, uma reportagem. Essa revista é de 2099, uma coisa assim. E eu estava vendo uma palestra, louvado seja Deus, lendo a palestra. Foi redigida a palestra de um grande empresário, louvado seja Deus. Ele trabalha na área de pedagogia empresarial e ele estava dando uma palestra e ele estava falando que na vida de todo ser humano nós precisamos entender que o futuro é imprevisível. Preste atenção, fica ligado. E esse palestrante dizia que o futuro, ele é imprevisível. E se você perceber, irmãos, mesmo nós evangélicos, nós não estamos fora dessa realidade não. O futuro, Simone, é imprevisível. Sabe por que o futuro é imprevisível? Porque o futuro reserva para nós surpresas. Irmão, se o futuro não fosse imprevisível, a vida do ser humano, Robson, seria muito monótona. Sabe por quê? Quem nasceu, já viu aquele patinho feio dentro da escola? Ih, ele é tão burrinho. Se o futuro não fosse imprevisível, aquele burrinho da escola, que todo mundo, aleluia, dava esses apelidos, esses cognomes a ele, e aquele burrinho, aquele carinha, aquela menina que tem uma dificuldade de percepção, de entender as coisas na escola, eu já sei qual vai ser o fim dele. Vai puxar carroça, vai trabalhar no ferro velho e vai ter um emprego assim, muito chula, louvado seja Deus. Se o futuro fosse marcado por uma monotonia, aleluia, a vida seria assim. Aquele burrinho, toda a vida seria um burro. Aquele filho de pobre jamais alcançaria e galgaria status dentro da sociedade. Pobre, filho de pobre, vai permanecer pobre. Filho de rico, é óbvio, ele vai permanecer rico. Grandes empresários vão permanecer grandes empresários a vida toda. Mas o futuro é imprevisível. Quantas grandes empresas quebrando. O cara ontem tinha dinheiro pra caramba, hoje ele está na miséria. Ah, você já encontrou na tua caminhada patinhos feios? Cara, eu não dava nada por aquela menina na escola. Cara, fez faculdade, se formou, passou num concurso, tem uma vida estabilizada. Ela tirava D, eu tirava A, eu estou aqui e ela está lá na frente. O futuro é imprevisível. E a prova disso somos nós. Irmãos, eu não vou perguntar aqui quem nasceu em berço evangélico, mas eu vou falar aqui da igreja. Existem muitas pessoas de fora, então eu vou falar aqui da nossa igreja. 90% das pessoas que são aqui da igreja não nasceram em berço evangélico. Aleluia! Você esperava um dia estar dentro da igreja? Eu não esperava. Eu não esperava um dia estar dentro da igreja. O futuro é imprevisível, Giovanni. Aleluia, você estava lá na Gandalha, o Senhor te salvou e hoje você está aqui. Oh, o Bertano estava lá na marginalidade, na mendicância, hoje está aqui. Aleluia, o futuro é imprevisível. Mas fica aquele questionamento: pastor, se o futuro é imprevisível, então eu vou sentar numa cadeira, eu vou cruzar os braços e eu vou deixar que as coisas aconteçam.
Porque se o futuro é imprevisível e eu não posso mudar o que está para acontecer, então eu vou ficar parado e vou deixar que as coisas aconteçam. Mas Deus te chamou para mudar histórias. Deus te chamou para mudar histórias. E a primeira história que precisa ser mudada é a sua história, Luciano. A Bíblia fala sobre um homem chamado Onésimo. Ele tinha uma marca sobre a vida dele. A marca que havia na vida dele era a marca do fugitivo, era a marca daquele que tinha roubado o seu senhor Filemão, a marca daquele que, segundo Paulo, era um perfeito inútil, mas quando ele teve o encontro com Cristo, a sua vida foi mudada. E Paulo faz questão de dar referência de Onésimo para Filemão. Olha, aquele que no passado te foi inútil, a mim hoje tem sido muito útil. Sabe por quê? Porque a presença de Deus invadiu a vida dele. Meu irmão, saia da religiosidade, saia dessa vida de arroz e feijão espiritual. Abra o teu coração nesta noite e diga: Deus, tu é tudo na minha vida, então eu quero experimentar demais calabasube como nasce. Eu quero experimentar demais na tua presença, Senhor. Se há esperança quanto ao meu futuro e eu posso em oração reverter o quadro, quebrar maldições, eu quero que nesta noite tu comece por minha vida me curando. Tenha a visão de progresso. Existem muitas pessoas recalcadas dentro da igreja. Existem muitas pessoas recalcadas dentro da igreja. O irmão não pode crescer um pouco que ele é metido. A irmã não pode prosperar um pouco que ela é snob. Aleluia. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja que no fundo, não quer ver a tua vitória. Aleluia. Ele acha legal, ele fica contente ver você naquela vidinha, ver você meio sem gracinha. Aleluia. E ela comprou um carro, ele acha o máximo. Louvado seja Deus, aleluia. Quando o irmão comprou um carro velhinho. Oh, irmão, que bênção, que Deus te abençoe. O irmão compra um carro zerado e ele deve estar roubando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em nome de Jesus, ou seja, elas não conseguem ver a vitória, elas estão sempre dando uma desculpa. É como se as pessoas olhassem para nós e não achassem, não vissem em nós potencial o suficiente para conquistarmos o que estamos conquistando. Olha, meu amado, as pessoas podem até olhar para você e pode te achar um Zé Ninguém. As pessoas podem até olhar para você e pode achar a tua vida muito simplória. Mas se Deus apontou o dedo para você, glorifique, 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 porque você pode estar chorando hoje, mas amanhã você estará sorrindo para a glória e para a honra do nome do Senhor. Hoje é dia de santidade, então começa a se apropriar, começa a conquistar tudo o que você acredita ter Deus preparado para a tua vida. Receba em nome de Jesus a tua vitória. Oh, nós precisamos de Ti, Senhor. Tenha a visão de progresso nesta noite. A Bíblia diz que o povo, eles achavam que não tinham condições para construir um templo que se assemelhasse ao templo de Salomão. Irmãos, o templo de Salomão era glorioso. E eles tinham vergonha, eles tinham preocupação em seus corações. Nós vamos obedecer à voz do Senhor e vamos construir esse templo. Mas será que esse templo ele vai se igualar em glória tanto quanto ao templo de Salomão? O Senhor disse para eles que a glória daquela segunda casa seria maior do que a primeira. Meu irmão, sabe aonde Deus quer ser glorificado na tua vida? É nesse momento de escassez. Deus quer ser glorificado na tua vida agora, nesse momento de escassez.
nesse momento onde a terra, ela não foi arada ainda, e você está disposto a semear e investir nessa terra, mas tu sabe que a terra está seca, o solo não é muito produtivo, e você está ali com a esperança que se você investir naquela terra, aquela terra vai produzir, mas essa terra está seca. Mas eu quero te fazer uma pergunta: vale a pena? Vale a pena investir nessa terra que aparentemente está seca? Um pastor amigo meu estava falando: olha, é muito difícil, é muito, aleluia, difícil começar uma obra, porque você tem que cavar um poço, e nem sempre o terreno, aleluia, é hábil para aquilo que você quer desenvolver. Às vezes você quer cavar um poço, mas o terreno, ele é rochoso por demais, então há uma dificuldade. Mas uma coisa tem que haver no teu coração: vale a pena investir nessa terra? Vale a pena cavar esse poço? Então mete as caras, porque Deus vai te dar vitória. Existe um versículo no livro de Jó, aleluia, que deixa bem claro que o início, ele é meio desprezível, mas ao final, ele crescerá em extremo. Se a bênção de Deus está na tua vida, você pode começar do zero, e as coisas vão acontecer. Eu não sei nem porque eu estou liberando esta palavra, mas Deus sabe de todas as coisas. Deixa de ser covarde. Tem gente que não quer dedicar esforço, ele quer ver as coisas prontas. Irmãos, quando as coisas vêm prontas para a gente, nós não tendemos a dar muito valor. Mas quando é no suor do teu rosto, você sabe como você conquistou cada tijolo, você sabe como você juntou cada 100 reais para comprar o teu carro, você sabe como você perdeu tempo estudando para passar nessa prova. Então você vale a pena, porque você aplicou o teu suor. Mas tem gente que não está disposto a aplicar o suor, ele está reclamando na presença de Deus, porque a vida dele não muda, mas de verdade ele não faz nada para que a sua vida mude. Faça alguma coisa para a gente fechar. A igreja vitoriosa é a igreja que acredita, mesmo quando tudo parece dar errado. A igreja vitoriosa é a igreja que acredita, mesmo quando tudo parece dar errado. A igreja vitoriosa, ela não vê dificuldades. A igreja vitoriosa, ela deixa o Espírito Santo falar mais alto. A igreja vitoriosa tem visão de progresso. E a igreja vitoriosa acredita, mesmo quando tudo parece dar errado. Quero que você se coloque de pé nesta noite. Pode continuar. Se coloque de pé nesta noite, irmão. Feche os seus olhos. Qual é o teu problema? Porque problemas todo mundo tem. Peço o Espírito para te tocar nesta noite. Começa a colocar aí a tua dificuldade na presença do Senhor. Começa a colocar o teu problema aí. Senhor, Tu tens falado há tanto ao meu coração sobre certas coisas concernentes ao meu futuro. Senhor, mas eu preciso de apoio. E até o presente momento, eu tenho encontrado pessoas que, ao invés de me estimular, pelo contrário, elas estão me fazendo entender que não vale a pena e que eu não devo investir nesse sonho, eu não devo investir nesse projeto, porque tantas pessoas tentaram, tantas pessoas investiram, e nenhuma delas foram bem-sucedidas. Por que dessa vez eu seria? Talvez você tenha encontrado pessoas assim. Ou talvez você é um cara suicida. Você não tem estrutura para enfrentar dificuldades. Você não sabe lidar com as perdas. E todas as vezes que você passa por uma grande dificuldade, ou que você sofre uma perda,
O primeiro sentimento que vem no teu coração é o seguinte: chutar o balde e largar tudo. Existem aqueles que são extremados e ainda não foram bem tratados pelo Espírito Santo, que pensam até em morrer. Já viu aquele tipo de crente que está meio desgostoso da vida? Senhor, me prepara logo e me leva. Você pode ver que quase todas as vezes que uma pessoa fala isso dentro da igreja, é porque ela está enfrentando uma pressão muito grande. Ela está enfrentando uma dificuldade muito grande, está se vendo num beco sem saída, e ela acha que a única esperança é morrer. Jesus, me leva logo para a glória, eu quero morar contigo, etc. Irmãos, é muito difícil um crente, quando ele está de bem com a vida, tudo de vento e popa na vida dele, é muito difícil ele dizer: Senhor, volta logo que eu quero ir para a glória. Não. Ele sabe que um dia ele vai morar na glória, então deixa ele desfrutar do seu casamento, deixa ele desfrutar daquele carro, deixa ele desfrutar daquela vida boa. É claro, irmão, se você me perguntar agora se eu quero morrer, eu não quero morrer não. Que isso, 30 anos de idade, quero viver muito. Aleluia! Tem muita coisa para me curtir ainda. Feche os seus olhos. Oh, glória a Deus! Deus quer que você curta a vida. Eu não estou falando de uma vida desregrada, eu estou falando de uma vida de vitória. Irmãos, esse ministério começou aqui do nada, e um grande milagre aconteceu nessa terra. Eu quero te convidar nesta noite a pedir a Deus um milagre. Meu amado, não desista antes de lutar. Em nome de Jesus, não entregue aos pontos. Satanás quer isso, te ver mal-humorado, te ver bicudo, te ver insatisfeito, descontente, reclamando da vida, culpando todo mundo. Aleluia! Satanás quer te ver assim, cabisbaixo, se dando para a bebida, se dando para a prostituição, se dando para o pecado, se dando para a murmuração, se dando para a reclamação. Mas o interesse de Deus é que você abra os olhos e entenda que as coisas só vão começar a mudar quando você passar a discernir o que precisa ser prioridade na tua vida. Sabe o que precisa ser prioridade? Deus no teu coração, Deus na tua vida, a vontade do Senhor. Para de deixar para segundo plano o querer de Deus, para de falar para Jesus, esperar mais um pouquinho, para de ficar dizendo que Deus entende o teu descaso com o teu chamado. Hoje se prostre diante do Senhor e diga a Deus: eu posso ser melhor do que eu tenho sido. Eu posso ser melhor do que o que eu tenho sido. Põe a mão no teu coração e eu quero fazer uma oração. Põe a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, aquele povo foi marcado pelo egoísmo. Eles estavam priorizando a sua vontade. Senhor, aquele povo foi marcado pelo medo do fracasso. Essa mensagem tinha uma outra direção, mas aprove o Senhor esta. Em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos nesta noite, Senhor, toda pessoa que está pensando em desistir de viver, toda pessoa que está pensando em entregar os pontos, Senhor, toda pessoa que um dia foi guerreira, um dia foi um grande vibrador, mas ele apanhou muito da vida, ele enfrentou muitas decepções e hoje ele está apagado no seu canto. Hoje ele está apagado no seu canto. Mas eu quero, em nome de Jesus, nesta noite, que tu possa reacender a chama do coração deste irmão, que tu possa reacender a chama do coração desta irmã. Ele estava apagado, ela estava apagada, mas eu quero profetizar nesta noite que ele vai se levantar com tudo diante da tua presença, vai voltar às primeiras obras, vai celebrar a santidade e vai fazer tudo quanto é necessário para que as coisas na sua vida comecem a melhorar. Senhor, existem coisas que dependem de nós, e eu quero hoje, Senhor, te pedir, toca no coração do teu povo e cura calabla sub como Naragábia. Existe um varão aqui no meio da igreja,
ou como um manto da arabacácia. E o interessante é que ele traz na sua mão uma espada. O Senhor está me mostrando. E o interessante é que esse varão passeia pelo meio da igreja e ele entrega algumas espadas na mão de certas pessoas. Meu amado, eu não sei como está a palavra, mas o Senhor hoje está colocando uma nova espada na tua mão, pelo poder do nome de Jesus. Levanta essa espada e começa a movimentar com ela, porque Deus quer te usar na tua igreja, na tua casa, no teu trabalho, na tua casa, na tua comunidade. Receba o cumprimento deste varão aí. Ser tu curado dessa enfermidade nos teus olhos, essa enfermidade que te faz ter uma visão distorcida. Você só enxerga fracasso, você só enxerga desilusão, você virou um crente cético, duvidoso. Contudo, você tem um pé atrás. Até para dar lugar ao Espírito, você pensa 2, 3 vezes, mas hoje repreende esse ceticismo religioso. Dá lugar ao varão, glorifique ao Senhor, porque eu creio que o Deus que abençoou Paulo e fez ele ser bem sucedido, hoje está marcando a tua vida para trazer sobre você fecundidade. Oh, minha é a prata e meu é o ouro. Faz um desafio com Deus aí no teu lugar, em nome de Jesus. O que você está precisando? Ontem eu estava precisando de um milagre, e Deus fez um milagre que eu estava precisando. Qual é o milagre que você espera que Ele faça? Diga assim comigo nesta noite: Deus faz um milagre em minha vida. Aleluia, que Deus possa te abençoar. Celebre a Deus com as suas palmas em nome de Jesus. Bem forte em nome de Jesus, celebre a Deus com as suas palmas. Você como igreja precisa olhar para frente.